Vamos lá, retomamos, tá? Então nós falamos no vídeo anterior, falando sobre o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. Então tudo aquilo que se vê, ele é regido no mundo espiritual, vida. Ou, podemos pontuar, nas regiões celestes. Na região celestial. Tá? Não vou dizer celeste porque vou botar assim, na região celestial. Tá? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai nos mostrar sobre isso. Tá? Então, a gente não pode falar assim com muita propriedade, mas precisa pontuar algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente precisa pontuar, se a palavra, ela é algo espiritual, a minha carne nunca vai querer aprender dela. Oh, Jesus. A minha carne nunca vai querer se aprofundar. Porque a minha carne ela é tendenciosa ao erro, ao pecado. Porque a carne traz a natureza adâmica. Você sabe que a palavra Adão, em hebraico, é Adã. Vem de Adamar, que é apontado para a humanidade. Só que dentro dessa palavra Adã ou Adamar, tem a palavra Dan. D-A-M em hebraico. Que significa sangue. Então, gente, olha o plano salvífico do Eterno. Fez um homem, colocou toda a humanidade em Adão, que veio da terra, e automaticamente vem a raiz de Adamar para a humanidade, e Deus sabia que através do sangue, toda a humanidade seria comprada. Porque nós todos descendemos de Abraão. A Bíblia diz que nós todos viemos de Abraão e temos por Eva por mãe. Então, nós trouxemos a natureza pecadora. Então, a nossa carne, a nossa natureza, não quer o que é do Espírito. Então, olha uma observação aqui. Isso aqui precisa falar com muita diligência, com muita calma. Tá? Quando você se converte e você recebe o Espírito Santo, você passa por alguns processos. Você vai ser batizado. Então, em alguns processos que você passa, o Espírito vem morar em você. Então você se torna uma nova criatura. Você nasce de novo no Espírito. Não em sua carne. Porque a carne não pode nascer de novo. Nicodemos perguntou, mas pode porventura um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Jesus disse assim, ó, Nicodemos, se você não nascer da carne e do Espírito, ou seja, quando você se converte, você automaticamente passa por um processo de você automaticamente nascer de novo. Só que é no Espírito. Só que vai ter uma luta constante entre o meu Espírito e a minha carne. Deixa eu liberar isso aqui. Vai prevalecer quem eu alimento mais. Se você alimenta o teu corpo físico com só daquilo que não presta, vai prevalecer. Quando você se alimenta o seu espírito com coisas espirituais, automaticamente você vai prevalecer, o seu espírito vai prevalecer. Por isso nós temos que filtrar aquilo que nós vemos, aquilo que ouvimos. Tudo isso nós temos que filtrar, porque os olhos são a janela da alma. Então a minha janela tem que estar aberta, Deus está falando aqui, a minha janela tem que estar aberta para aquilo que são voltados para Ele. Porque o que vai entrar e despertar a fé é aquilo que eu ouço. Deus criou o homem, formou o homem com 206 ossos, né? 600 músculos. Só que dentro desses 206 ossos, Deus escolheu salvar pelo menor dispositivo e pelo menor osso do corpo humano, que é o ouvido. O homem tem 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e audição. E olfato. Desculpa, vou fazer o primeiro. Olfato. 5. Então, dentro desses 5 aqui tem a audição. A audição é o dispositivo que tem 3 ossos menores do corpo humano, que é o estribo, o martelo e bigorna. Deus escolheu salvar o homem pelo menor dispositivo que está dentro dele. Porque toda transformação nunca é de fora para dentro. Toda transformação é de dentro para fora.
tudo que Deus faz no mundo espiritual, Deus começa primeiro de cima. Se você ver, no princípio, Deus criou a terra e os céus. Deus criou os céus e a terra. Então, dentro desse viés, dessa premissa aqui, a gente vê que no mundo espiritual, Deus começa criando o maior para o menor. Tá? Mas no homem, Deus sempre vai trabalhar de dentro para fora. Porque tem muita gente por fora, mostrando uma aparência, que por dentro contradiz aquilo que ele é por fora. Então Deus sempre vai trabalhar por dentro, para depois mostrar o resultado por fora. Porque o homem é por fora aquilo que ele é por dentro. Tá? Deixa eu continuar aqui, vamos lá. Não é quem? Vamos lá. Deu pra pegar? Sim. Bem explicado? Deu pra pegar. Vamos lá então, outra coisa aqui, ó. Deixa eu só fazer algo aqui assim. Opa, quase que eu li. Deixa eu fazer algo aqui assim, ó. Ficar bem frisado aqui assim, tá? Uma outra coisa aqui, ó. Dificuldade para interpretação bíblica. Por que essa dificuldade? Histórico. A realidade da Bíblia é muito distante da nossa realidade. Mas, mesmo assim, é muito atual. Quando a gente pega esses viés aqui, gente, vou falar com mais propriedade já, aí temos que entender que tem coisas que é só para Israel. Temos que entender que tem coisas que é só para judeu. Aí isso aqui é cultura. O nosso país tem uma cultura, só que a Bíblia, ela foi criada em uma outra cultura. Qual é a visão do judeu? Sempre barbudo, com muito pelo, não cortando a costeleta, sempre barbudo e com a costeleta comprida, porque é a cultura deles. Só que, se a gente olhar para hoje, nos dias odiernos, tem igreja que proíbe barba. Sim. E dizendo que quem tem barba não é de Deus. Gente, peraí. Existe coisa que é cultura, tá? Existe coisa que é dogma. Gente, uma observação aqui rapidinho. Há uma diferença grotesca acerca do que é doutrina e do que é costume. Aí a pessoa pega isso aqui, não, amiga, é uma igreja de doutrina. Por quê? Homem não pode ter barba. Isso não é doutrina, isso é dogma, isso é costume. Qual a diferença de um para o outro? Entre costume e doutrina? Então tá, veja bem. A pergunta é, qual é a diferença entre costume e doutrina? Eu tenho uma relação de coisas que eu posso te passar. A pergunta de vida aqui de Jéssica, missionária Jéssica, a gente fala assim, vida assim, né? Porque ela é aluna, então... Vamos lá, missionária Jéssica, a pergunta dela, minha vida, ela é muito pertinente. Por quê? Tem uma gama de coisas que eu preciso passar para vocês sobre o que é costume e o que é doutrina. Costume é tudo aquilo que é imposto pelo homem. Tá? Doutrina é tudo aquilo que é bíblico. Deu pegar? Ou você quer que... É bom escrever, né? Eu vou escrever? Então tá, veja bem. Eu vou passar isso aqui. Vou avançar um pouquinho aqui, tá? E vou falar sobre costume, porque nós vamos entrar aqui também. Tá? E outra pergunta é muito boa, tá? Eu vou entrar nisso aqui. Então isso aqui eu vou te explicar na escrita, para você ter noção do que é costume e do que é doutrina, tá? Então vamos lá. Acelerar um pouquinho aqui, ó. Histórico. A realidade da Bíblia é muito distante da nossa realidade, mas mesmo assim ela é muito atual, ou seja, a Bíblia é muito contemporânea, tá? Ela fala de carros velozes correndo pelas praças, e na época dela só era charrete, carroça, não está falando de carroça. Então ela é muito contemporânea, ela fala da luz elétrica, ela fala de futebol, entendeu? Por que ela fala de futebol? Porque, veja bem, gente, de uma forma simbólica. Você gosta de surpreender? Lá fora. Uma forma simbólica, alegórica, de uma forma uma visão de metáfora. Tá? Por quê? A Bíblia fala que Deus pegou um rei, fez com que ele rolasse em um campo largo. Entendeu? Então, a gente tem essa, né? Sobre a luz elétrica, carro veloz,
Enfim, então a Bíblia ela é muito contemporânea. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair na segunda-feira, na terça-feira. Porém, ela foi escrita em outro tempo, tá? Outra coisa aqui, cultural. O período em que a Bíblia foi escrita é muito diferente que o nosso. Coisa que o que é? Da prisão. Da prisão? Então ela é muito diferente do que o nosso. Então veja bem, eu não posso cometer o erro em querer atualizar a Bíblia. Não posso. A Bíblia fala, ai daquele que tira ou acrescenta. Eu não posso, em esfera nenhuma, cometer o erro de querer pegar algo que foi escrito em outro período, em outro tempo, em uma outra cultura e trazer para os dias de hoje. Assim, como é que pode dizer assim? Como o cantar do galo. Né? Então a gente que entende sabe que lá é a troca de turno, não tem nada a ver com animal, galo no literal, quem sabe que é aqui no Brasil. Então lá é outra coisa. Então outra coisa que deixa eu passar rapidinho, sobre a cultura do judeu. Judeu não mistura carne com leite, porque são únicos alimentos que provêm da vida e a morte. A carne é do animal morto. O leite vem da vida, que a mulher acabou de gerar, então ela está amamentando para dar vida àquele recém-nascido. Então eles não misturam, tá? Outra coisa, quando a mulher está na sua regra mensal, ela se distancia do arraial. Porque ela não pode estar no meio do povo. Por quê? Porque aquilo que é vida, que tem vida nela, está eliminando a morte que está no útero. Então vai sair todo nesse processo que a gente tem que falar, nesse processo que a gente chama de menstruação. Ali a vida que é no corpo da mulher está eliminando a morte. Todo aquele sangue pisado, aquele sangue que está ali, tem que sair, porque a mulher se preparou 30 dias para gerar. Ela não gerou. Por ela não ter gerado, aquilo que está vivo nela tem que eliminar a morte. Então ela vai eliminar 3 dias, 4 dias, 5 dias, né? Então ponto é isso aqui. Deu para entender? Então vamos lá. Aqui, ó, cultura. Não basta resgatar apenas a cultura do período bíblico. Temos que lembrar que estamos em nossa cultura. A gente precisa pontuar, tá? Deixa eu ler o segundo, porque a gente vai falar sobre isso aqui tudo, ó. Lemos a Bíblia com a nossa bagagem. Com a nossa bagagem, com a nossa cultura, isso aqui não é vírgula, nossa cultura. Mas não podemos fugir do que Deus quer de nós e nos ensinou através da Bíblia. Porque veja bem, gente, é uma outra cultura, mas Deus sempre nos ensina. Exemplo, da mulher de novo. Deus está mostrando que aonde há a vida, não pode habitar a morte. Por isso que a mulher elimina a morte. Através do ciclo mensal. Que nós chamamos de menstruação. Por quê? Se aquele sangue ficar, vai prejudicar a saúde dela. Pode fazer com que ela fique enferma e faz com que ela venha até a óbito. Da infecção generalizada. Então aquilo que está morto tem que sair. Então Deus está ensinando que aonde tem morte, não pode ter vida. Portanto, ele vai dizer lá em Deuteronômio que eis que eu tenho vos proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida do que a morte. Então é Ele que está nos propondo isso. Uma escolha. Porque aonde tem vida não pode existir morte. Deixa eu tirar a foto que apagar esse quadro aqui. Bom. Foto tirada. Deixa eu apagar isso aqui.
Foi. Então, eu vou falar com mais detalhes sobre costume e doutrina. Não deixe de esquecer de falar sobre escrever aqui, mais pra frente, sobre os tímidos, tá? Precisa escrever também. Deixa eu dar uma avançadinha aqui, porque a sua pergunta é pertinente, tá, vida? Só que já tá aqui no meio do caminho isso aqui, dentro da tua pergunta, só que eu não posso antecipar, te passar uma informação sem te passar o conhecimento. Entendeu? Então vamos chegar lá já, tá? Vou botar aqui, problemas culturais, tá, gente? Ó, problemas. Deixa eu botar essa setinha nossa aqui, vamos lá. Problemas culturais. Vou pontuar só alguns costumes aqui. Aliás, mais pra frente eu vou falar, tá? Costumes. É por isso que as pessoas não gostam mais de passar quadro. Porque dói o braço. Mas aí tudo aquilo que você não escreve, você consegue pegar 30% menos do ensino. De Deus, na baraçúria, glória. Desculpa, obrigado. Ô meu rei.
Então, quando a gente coloca assim, gente, problemas culturais, a hermenêutica, ela, sendo essa arte, sendo essa ferramenta, essa ciência, ela vai ajudar você a interpretar, entendeu? É muito importante você responder alguma coisa, tá, vida? 2 problemas culturais. É isso? O quê? Lá em cima também, problemas culturais e aí também. É isso? Sim. Só que aqui em cima faltou um I, tá? São, isso aí. Porque aqui tá falando sobre costume, e aqui vai mostrar agora a forma de pensar. Sim. E a forma de ver também. Tá ligado, irmã? Preciso. Não preciso, posso falar ainda. Tá.
vocês escreverem. Deixa eu ver se pegou direitinho ali o platonismo. Na foto sai. Sai. Então tá bom. Um antialérgico. Meu Deus. Pra você. Por favor, meu bem. Depois que ela pode ter primeiro. Eu só falta agora passar só mais algo ali sobre Hermenêutico, que vão ter 5 versículos para gente poder, 5 a 6 versículos para poder. Então, toma lá nessa também, vida. Eu já ficar espirrando direto. Tá ali, vida. Vamos lá, então. Obrigado, meu filho. Vamos lá. Já escreveu já, né? Sim. Vamos lá, ó. Problemas culturais, né? Costumes. Eu vou falar também com mais propriedade. Sim. Os costumes de hoje não são iguais aos bíblicos. Tá? Quando a gente pega Gênesis capítulo 15, versículo 2, o que está lá? Costumava adotar um rapaz para ser herdeiro, caso não houvesse herdeiro. Nascendo o herdeiro, o adotivo perdia o privilégio. Então é uma cultura deles, não nossa. Exemplo, Jacó, ele não era avô, de forma cultural, ele não era avô dos 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Ele era pai de José. E automaticamente, na nossa cultura, ele seria o avô. Só que na cultura bíblica, ele é pai também, tanto de José como de Manassés e Efraim. Porque na cultura bíblica não tem avô. Na cultura bíblica não tem avó. Por isso Jacó, ele é filho de Abraão. Mas na nossa cultura, na nossa visão, ele é filho de Isaac. Porque na cultura hebraica não tem avô, não tem vó. Tá? Então a cultura diverge. Quando a gente vai ver Jacó abençoando os seus filhos, ele vai chamar Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Dan, Gade, Asser, Naftali, Issacar, Benjamim. Vai chamar José, só que José não vai receber essa bênção. José vai colocar Manassés e Efraim para ser abençoado. Nas repartições das tribos, Levi não vai receber herança e José também não vai receber. Por quê? Porque José estava bastardo, entendeu? E José também já morre no Egito, antes de entrar na promessa. Então, Levi não recebe terra e José também não. Só que no lugar desses dois é colocado os 2 filhos de José, que na nossa cultura é filho de José, mas só que na cultura de Israel, cultura hebraica, é filho de Jacó. E Manassés e Efraim. Levi fica repartido por essas 12 tribos, tá bom? Porque Levi não tem terra. Levi, a expressão Levi em hebraico é vaikra, só que a etimologia é iuniar-se, ou união. Porque quando Jacó chega na casa de Labão, ele se apaixona por Raquel.
Só que Labão vai entregar para ele primeiramente Leia. Porque Raquel é a bênção que eu quero. Só que Leia é a bênção que eu preciso. Porque de Leia vai vir Rúben, que ela vai dizer assim, ó, e Deus agora viu a minha aflição, que ela engravidou. Depois vai vir Simeão e vai vir Levi. Só que dentro desses 3 filhos, Jacó não amava Leia, ele amava Raquel. Quando nasce Levi, ela coloca assim, agora, através desse filho Levi, Deus vai unir a noiva com o esposo. De Levi vem o sacrifício. A tipologia é através do sacrifício, a noiva será unida com o noivo. A noiva é a igreja. O sacrifício é Cristo. E o noivo é ele. Então, através do seu sacrifício, a igreja vai ser unida a ele. A igreja vai ser unida novamente a Deus. Deu para pegar isso aqui? Sim. Deu para pegar. Né? Então, abre por favor em Gênesis capítulo 15. Nem precisa explicar assim, para que tudo fique guardado, para que tudo fique entendido perfeitamente. Tá? Gênesis 15, 2. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Se você vê, gente, se você vê, Deus nunca prometeu dar um filho para Abraão. Deus prometeu dar uma nação para ele. Ele promete um filho a Sara. Só que Abraão tá apegado a pequenas coisas. E pega isso aqui. Enquanto você viver apegado a pequenas coisas, aquilo que Deus tem, que é muito maior, vai ficar retido. Deus quer que você tire a sua visão de pequenas coisas e abra a sua visão para aquilo que Deus tem na tua vida, que é coisas maiores. Ser forte. Só que voltando aqui, profético, mas voltando para aqui. A cultura é essa. Quem iria receber os bens de Abraão seria Eliezer, o Damasceno, de Damasco, da Síria. É ele que iria receber. Um criado. Porque é a cultura. Se nós olharmos para hoje, quem é um milionário, bilionário, que deixa a sua fortuna para um criado? Só se ele não tiver ninguém. Né? Mas isso aqui não é cultura. Ele vai lavrar uma... Eu esqueci a palavra agora. Uma escritura sobre a herança. Sobre a herança. Depois que eu peguei o vídeo, fiquei bem esquecido. Então, vai lavrar uma escritura, deixando a herança, a sua fortuna para aquela pessoa. Só que não é assim. Na cultura bíblica. Na cultura bíblica, se a pessoa não tivesse um herdeiro, ficaria para o criado. O mais velho, o mais antigo da casa, herdaria tudo. Se esse senhor tivesse filhos com um criado mais antigo, sendo aspirante à fortuna, e tivesse filho, ele perdia esse direito. Tá? Só que hoje na nossa cultura, se a pessoa é muito abastada, não tem herdeiro, e ela morrer, o governo pega o dinheiro dela tudo. Tá? Deu para pegar isso aqui? Uma outra coisa aqui, ó. Problemas culturais de novo, tá? A forma de pensar. A nossa cosmovisão, a maneira de ver o mundo. Então, veja bem, a hermenêutica, através da Bíblia, ela vai fazer o quê? Faz com que a gente mude a nossa visão para o mundo. Portanto, Romanos 12 diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo. A expressão conformar ali no grego é tomar forma, se enquadrar com o mundo. Mas transformeis pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Deus está dizendo, aquilo que está dentro de você, que você aprendeu, que você estudou, orientado pelo Espírito Santo, é o que vai mudar o mundo. Só que hoje a igreja ela tem se enquadrado nos padrões do mundo. Ela tem pegado a forma do mundo. E a expressão vamos pegar a forma do mundo por quê? Para atrair os jovens. Para chamar os jovens, para chamar o mundo. Não, gente.
A igreja, ela é diferente. Ela tem os seus padrões, tem as suas éticas, tem os seus estatutos, tem as suas normas, tá? Tem as suas regras pré-estabelecidas para seguir. Então eu não posso ser influenciado. Eu tenho que influenciar. Então a hermenêutica vai também nos ajudar acerca disso, tá? Olha só, o nosso pensamento, deixa eu acender antes que apague. O nosso pensamento é um pensamento grego. Nós herdamos essa forma de pensar dos gregos, tá? Por quê? Porque a gente chamamos de helenística, de helenismo, de helenístico. Tá? Só escrevi um aqui, mas helenística, helenismo, helenístico, tudo a mesma coisa. Só faltou um acento aqui. Então pega isso aqui. Quando a gente herda esse pensamento, o que a gente pensa? O céu é em cima. O inferno, que é uma palavra grega, vem de Hades, vem de sepultura, é embaixo. Então quando a gente pega esse pensamento aqui, a gente sabe que o céu é em cima. A gente vamos para o céu, vamos morar no céu. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a gente não vai morar no céu. Algumas coisas vão acontecer, sim, mas não é a nossa moradia eterna. Tá? Porque a Bíblia diz, ó, e a nova Jerusalém descia adornada, e vi um novo céu e uma nova terra. Se ela está descendo, só que a gente lê outro texto, Jesus dizendo em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez a vós, para que no céu vocês estejais também. É assim que está lá? Abre aí, João 14. João 14. Ele vai dizer assim, para que onde eu estiver, vós estejais também. João 14. Deixa eu botar aqui embaixo que João 14. Ó. Do versículo 1 ao versículo de número 3. Olha o que diz. Olha o que diz. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sublinha essa palavra aí, sublinha. Ele podia dizer, para que no céu vocês vão estar também, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque a vida eterna em Cristo, a vida eterna é em Cristo. Não é no espaço geográfico. Irmão, Deus habita acima dos céus. Se a gente fala assim, ó, Deus mora no céu, a gente vai dizer que o céu limita Deus. Só que a Bíblia diz que Deus está nas alturas. Abre aí Salmo 113. Oh, Jesus. Oh, maravilha. Salmo de número 113. Salmo de número 113, eu até escrevi aqui no quadro também. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Isso aqui é muito forte. Esse texto aqui é muito forte. Porque escrito está, ó, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita
nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Você vê que céus aqui é plural. Nos céus e na terra. Veja bem, Deus está na altura, acima dos céus. Porque o céu não comporta Deus. Pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua glória. Então o céu não comporta Deus. E ele é tão grande que para ver o que se passa no eporâneo, que tem aurânio, mesorânio e eporâneo, ele se curva para você ver a grandeza do Deus que você serve. Então o céu não comporta Deus pela sua grandeza. Vamos continuar no próximo vídeo.